Se explicar demais, só te atrasa. Boas-vindas ao Código da Alma. Eu sou Vivi Rosa, sou terapeuta sistêmica e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho mais com você, que é um buscador, que quer se conhecer melhor e que quer compreender o que está acontecendo com você e com a sua vida. Por que você tem essa sensação de estar atrasado? Você olha para o lado e vê todo mundo fazendo e quando você olha para a sua vida, parece que tudo parou. Calma, que hoje você vai perceber o que está por trás dessa sensação de atraso. Eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória. Em 2019, eu decidi que eu queria sair do emprego que eu tinha e trabalhar com coaching. Eu queria atender as pessoas. Na época era mais um coach voltado para a vida. Depois eu fui trabalhando as questões e me identifico muito mais com o coaching de inteligência emocional. E aí eu me lembro que eu cheguei para o meu chefe, conversei com ele e decidi pedir as contas desse trabalho. E aí ele falou assim, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você tem que pensar que você tem uma filha. E eu entrei numa explicação sem fim. Comecei a falar, porque isso é minha missão, porque eu percebi que aquilo não dá mais certo, porque as pessoas não me compreendem. E fui falando, e fui falando, e fui falando, e fui falando, e fui falando. Naquela época eu não percebia, mas o que eu estava buscando? Eu estava buscando uma validação do meu chefe, que na época era uma pessoa que eu admirava e respeitava muito. E eu queria que ele falasse assim, Vivi, nossa, que legal, vai com Deus, vai dar tudo certo, você vai arrasar, mulher, vai ser incrível. Mas dentro da consciência dele, o que ele me disse foram essas palavras e está tudo bem com o que ele disse. A minha questão é, eu fiquei ali tentando explicar para ele por que eu tinha decidido viver de coaching. Percebe? Talvez você esteja aí na sua vida e está pensando assim, caramba, eu tenho X anos e não tenho um apartamento, e não tenho um carro, e aí vai chegar as festinhas e vou ter que explicar porque eu não tenho. E aí olha o quanto de tempo e energia que você investe para explicar para os outros o porquê que você não fez aquilo que eles acham que você devia estar fazendo. Olha, só de falar aqui já me deu um cansaço. Quero te dizer também que todas as vezes em que você se explica demais por que você fez, por que você não fez, o que você decidiu para todo mundo, é só uma parte sua buscando validação. É inerente ao ser humano buscar pertencimento. Todos nós buscamos o pertencimento. Então, saber que a minha decisão vai ser aceita pelo grupo onde eu estou faz com que eu me sinta melhor. Isso até você se conhecer mais, tá? Então, quero que você perceba que todas as vezes que você vai querendo se explicar é porque você ainda não se sente seguro dentro da própria autoridade para decidir algo. Assim como a Vivi de 2019 não se sentia. E estava tudo bem, porque eu ia sair de uma área que eu já dominava, que eu já conhecia, que eu tinha estudado para aquilo, para ir para uma área que eu estava começando a conhecer, começando a estudar, aprendendo a vender, aprendendo a comunicar o trabalho que eu faço. Quando se falava de coaching em 2019, não era um assunto tão conhecido como é hoje. Infelizmente hoje acaba sendo conhecido por histórias trágicas, mas também temos muitas histórias de sucesso através dessa ferramenta coaching realizada por profissionais sérios. Então, naquela época, eu tinha que explicar muito, porque dentro de mim ainda não existia uma autoridade interna. Dentro de mim ainda não tinha, eu não enxergava a segurança. Entende? Então eu quero que você perceba assim, que sempre que você traz na sua fala muita explicação, eu fiz isso porque, você está demandando o seu tempo e a sua energia para justificar algo que internamente você decidiu, mas que ainda não está conseguindo sustentar. Então, quando se fala de atraso, existe aí uma comparação, né? Porque o fulano vive a vida assim, porque Beltrano faz desse jeito. E dentro de você pode simplesmente ter uma parte que só está buscando validação, reconhecimento e aprovação. Quando eu falei sobre autoridade interna, tem muito a ver com essas questões que eu venho trazendo sobre o desenho humano, sobre conhecer qual é o seu perfil e sobre ter uma autonomia emocional, onde você é o seu próprio validador, onde você é o seu próprio aprovador, onde você é que vai sustentar suas decisões. Quando eu atendo os meus clientes, e às vezes eu falo assim, olha, até hoje eu nunca vi um caixão com 2 lugares. Porque não vai ter ninguém que vai decidir as coisas por você.
até o fim da sua vida. Os seus dias eles vão acontecendo mediante as decisões que você toma. E boa parte das pessoas chega preso dentro de um complexo do que é certo e do que é errado. Quando, na verdade, nós estamos aqui para experimentar. Tem coisas que a gente sabe, tal coisa é errada porque é prejudicial, enfim. Mas eu quero dizer, quantas vezes você teve que explicar ou sentiu que tinha que explicar uma situação porque dentro de ti existia um julgamento de eu tinha que ter feito melhor. Ou, nossa, eu podia ter entregue melhor. Entende? Ainda falando do desenho humano, quando você conhece a sua autoridade interna, no meu caso, eu sou uma geradora sacral, e a minha autoridade e o meu superpoder é a sensibilidade, a minha autoridade está no sentir, está em perceber como o meu corpo responde. Isso faz com que eu saia desse modo cabeça, onde a minha mente tem que resolver, responder e sustentar tudo. Talvez, se você é uma pessoa que se sente cansado mentalmente, é porque você está usando apenas a sua mente. Você não está usando os outros recursos, como o seu corpo, como a sua intuição, como o sacral, se você é uma geradora sacral como eu, entende? E para que você possa, hoje, fazer um exercício breve e se perceber, vamos fazer a seguinte atividade. Pensa aí quando foi ou na última vez que você se explicou demais. Apenas pensa. Agora, se imagina você apenas dizendo: essa é a minha decisão. O que acontece aí? Como fica o seu corpo? Como fica a sua voz? Como fica a sua mente? Vem algum desconforto? Insegurança? Medo de julgamento? Como fica aí dentro de você? Se você percebeu que, Vivi, ficou pesado, fiquei cansado, é como se estivesse faltando alguma coisa, isso mostra que existe um desalinho dentro de você. Ainda existe uma busca do olhar do outro. Alguém te dizendo, tá certo, continua, tô contigo. Se você sente que você precisa dessa validação, eu quero que você comente aqui, eu preciso. Por quê? A partir disso, eu quero te convidar para uma sessão de clareza gratuita, onde você vai sair de lá com clareza e direcionamento do que você precisa fazer exatamente para se conectar com a sua autoridade interna. Você vai aprender a se perceber, você vai aprender a se ouvir e, principalmente, você vai aprender a se posicionar. Se isso faz sentido para você, se você sente que está nessa trajetória onde você quer se desenvolver melhor e se conhecer com mais autonomia, comente aqui, eu quero. Além disso, se você tem afinidade, você pode seguir os meus conteúdos no almarosa.terapia, no meu Instagram, onde vira e mexe eu coloco enquetes e também vai ser um prazer conversar aqui, por vídeo, ao vivo, com você. Se você sente afinidade com esse conteúdo, todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Segue o canal, curte, comenta, compartilha. Quanto mais você faz isso, mais pessoas que, assim como você, buscam se conhecer mais e sair desse lugar de tanta explicação para viver com mais leveza, têm a oportunidade de viver do próprio propósito, exercendo a própria autonomia interior. Espero que tenha feito sentido e nos vemos na próxima sexta. Beijo!